Muito bom dia, muito boa tarde. Obrigado por todos os que estão nos acompanhando. Hoje nos reunimos de forma virtual para comemorar o Dia Internacional da Violência contra a Mulher. Em 1999, foi estabelecido esse dia pelas Nações Unidas, como 25 de novembro, como o Dia Internacional contra a Violência da Mulher. Comemoração do assassinato das irmãs Pátria, Minerva e Maria Três, conhecidas como as Mariposa, três ativistas da resistência contra a ditadura. Essa comemoração é o resultado de uma série de acontecimentos que iniciou na década dos 80, porque durante essa data, em 1981, foram declaradas o Dia Internacional em contra da Violência, contra a Mulher. No primeiro encontro feminista da América Latina e o Caribe, de Bogotá. Atualmente, esse dia, 25 de novembro, coloca em andamento a campanha UNETE, que liderada pelo secretário-geral das Nações Unidas, com o fim de prevenir e eliminar a violência em contra das mulheres e as meninas em todo o mundo. Essa campanha, que começou no ano 2018, é um esforço de vários anos que chama os governos, a sociedade civil, as organizações das mulheres, as jovens e os jovens, o setor privado e os meios de comunicação, e todo o sistema das Nações Unidas a unir força para abordar essa pandemia mundial de violência contra as mulheres. Esta campanha mundial, chamada Pinta o Mundo de Cor Laranjado, para colocar o fim da violência contra as mulheres, envolve o que é conhecido os 16 dias de ativismo em contra da violência das mulheres e das meninas, que começa hoje no dia 25 de novembro e dura até o dia 10 de dezembro, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Esta campanha também envolve que cada 25 de todos os meses seja o dia cor de laranja. É um dia que está dirigido para gerar consciência, para terminar com essa violência contra as mulheres. Este cenário, particularmente, que nós temos hoje em dia, da pandemia de Covid, nos reúne através dessa plataforma hoje para comemorar esse dia com um tema com um grupo de trabalho sobre a igualdade de gênero e a não discriminação da OLACEF. Para nós é muito importante, infelizmente, pouco conversado até agora dentro da nossa organização, sobre a sexo-extorsão. Para iniciar essa conferência, deixo com vocês o controlador-geral da República do Chile e presidente do grupo de trabalho sobre a igualdade de gênero da OLACEF, o senhor Bermudes, é advogado da Universidade Católica do Chile. Desculpa, é advogado da Universidade Católica de Valparaíso, no Chile, é doutor em Direito e um mestrado na Comunidade Europeia da Universidade Autônoma de Madrid, na Espanha. Também realizou estudo de pós-doutorado em Direito Ambiental na Universidade na Alemanha. Desde dezembro, se desempenha como controlador-geral da República do Chile, onde também é secretário executivo de organizações americanas do Caribe, de entidades fiscalizadora, OLACEF. E desde o ano 2017, sob a sua administração, a Controladoria Geral da República do Chile foi escolhida pela Assembleia Geral das Nações Unidas como integrante da sua junta de auditores, que preside também desde o ano passado. Como já disse, também ele é presidente do grupo de trabalho sobre a igualdade de gênero e a não discriminação desde a sua criação no ano 2020. Senhor controlador, passo a palavra para o senhor. Muito obrigado, Daniela, bom dia, ou boa tarde. Todos que estão nos acompanhando hoje nessa atividade, nesse webinar sobre sexo e extorsão, como foi indicado por Daniela, trata-se de um tema de violência em contra da mulher que tem sido pouco tratado, abordado, e que, na verdade, muitas vezes, ele é invisibilizado dentro da nossa sociedade. Hoje, como foi assinalado, comemoramos o dia da exclusão da violência contra a mulher, que é o dia 25 de novembro. No Chile, os dados não são tão alentadores. A quantidade de feminicídio continua aumentando desde o ano 2019, sem que aconteça uma diminuição. As extorsões, sexo-extorsão é outro tipo de violência. A violência política, que foi o fato que gerou a comemoração desse dia, também é outra forma de violência em contra da mulher. Por isso, no marco da nossa organização, a Organização de Entidades Fiscalizadoras Superiores da América Latina e o Caribe, nós criamos há um ano um grupo de trabalho
um grupo de gênero, de equidade, para poder enfocarmos no estudo desses temas. Durante todo esse ano, o grupo de trabalho da OLACEF de gênero, que a controladoria tem o prazer de dirigir, tem estado trabalhando no desenvolvimento de algo muito importante, que é a política de gênero da nossa organização. A organização LACEF não tinha uma política nessa matéria, e o diagnóstico que nós realizamos ao iniciar este ano não era muito afortunado em matéria de gênero, por isso nós nos enfocamos nessa tarefa, e uma primeira forma de colocar de relevo essa temática é precisamente contar com uma política, e essa política é uma política participativa, é uma política que nós realizamos entre todas e todos dentro da LACEF, com a participação permanente, através de diferentes grupos de trabalho, de reuniões virtuais que fizemos de forma virtual devido à pandemia na nossa organização. Esperamos certamente, com certeza, que na próxima Assembleia Geral da LACEF, essa política de gênero possa ser aprovada. Neste dia, o Dia Internacional da Exclusão da Violência contra a Mulher, nos lembra também que a sexoextorsão é uma forma também de corrupção. Quando utilizamos essa forma de violência em contra da mulher para poder obter uma coisa em troca, como foi dito, o lema do webinar que nós estamos inaugurando hoje, mostra aqui do fenômeno que ocorre dentro da sociedade, que também acontece dentro dos estados, portanto, isso também pode ser considerado como um elemento de corrupção. Devemos lembrar que durante este ano a Assembleia Geral das Nações Unidas, na declaração feita a propósito desta Assembleia Especial que foi efetuada em contra da corrupção, enfatizou no parágrafo 59 que a corrupção afeta de forma diferenciada as mulheres e outros grupos menores. Portanto, certamente que devemos focarmos neste problema da sexo-extorsão, que pode ser também por causa da corrupção. E o Estado, para o Estado é importante para as instituições fiscalizadoras, daquela que forma parte da UNICEF. Não quero monopolizar a conversação, somente quero dizer que para nós, como grupo de trabalho em matéria de gênero da UNICEF, é um prazer contar com a participação das nossas painelistas e também muito importante que para nós não é um tema indiferente. A sexo-extorsão como manifestação de violência em contra da mulher é um tema relevante que devemos dizer que desde algum tempo tem sido invisibilizado na sociedade. E, portanto, é muito importante, como um dia como esse, que é o Dia Internacional de terminar com a violência em contra da mulher, podemos abordá-lo aqui, diante de todos, e que possamos ouvir as contribuições e comentários que vamos receber. Esperamos também receber a participação de todos. Muito obrigado ao grupo de trabalho também por ter organizado esta atividade. Muito obrigada a todos. Muito obrigado pelas suas palavras, senhor controlador, e pela sua liderança, que permite realizar este espaço. Para dar início, contamos com 3 panelistas peritas no tema. A senhora Suzana Medina, de Riso, é advogada, ex-presidente da Mulher, é titular das mulheres, da Associação das Mulheres da Argentina. E uma reunião preparatória para o lançamento com relação do Centro de Convenção das Nações Unidas, na cidade de Viena de Áustria, onde apresentou o programa da IAJWJ sobre sexo-extorsão. Também nos acompanha Ana Linda Solano Lopes, é advogada e consultora de Eurosocial, com experiência acadêmica e profissional em direito penal, política e investigação criminal, colocando ênfase nos crimes econômicos e financeiros. Também é professora da Universidade Externado de Colômbia, é perita em corrupção e gênero, com uma ampla variedade de publicações sobre ditas temáticas. E, finalmente, temos também a senhora Lourdes Parramon Bregolat. Ela é formada em Direito pela Universidade de Barcelona, tem uma pós-graduação em Mediação pelo Conselho de Colégio de Advogados de Catalônia e é especialista em Integridade Cooperativa e Cultural empresarial para o Instituto Universitário Ortega y Gasset. É chefe da área de Relações Institucionais, Visibilidade e Participação no escritório Antifrau de Catalônia. Em 2019, organizou e moderou no curso sobre gênero e poder e corrupção. Antes de iniciar a conversação com essas panelistas, vamos fazer um convite a todas as pessoas que estão nos acompanhando para que possa
interagir conosco através da plataforma Mente. Assim, vamos convidar a que possa www.mente.com e colocar o código 40 42 58 74 54 para responder a pergunta. Você já provou ou conhece alguém a que uma autoridade solicitou de uma forma direta ou indiretamente um favor sexual? Você conhece alguém? Convidamos a todos para que possam ir a mente.com com o código 42 e possam responder essas perguntas. Para Vocês conhecem alguém que já passou por essa situação, que foi assediada por uma autoridade? Já vamos regressar de novo com os resultados para poder comentá-los com o nosso painel e, portanto, também eu trago aqui as desculpas da apresentação presencial da senhora Suzana Medina, que infelizmente, pelo compromisso institucionais, ela não vai estar presente aqui na nossa conferência, mas sim deixou uma mensagem, e então vamos convidá-la para ouvir as suas palavras sobre o que é a sexo-extorsão e que diferencia do assédio sexual. Qual é a diferença? Boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer o grupo de trabalho sobre a igualdade de gênero, ao LACEF e à Contraloria Geral da República do Chile, a República Irmã do Chile, por esse convite que me fizeram para refletir e conversar sobre um tema muito importante, como dessa conduta corrupta da sexo-extorsão. Durante muitos anos, as pessoas que tinham cargos de autoridade, podemos saber de alguns casos, ouvimos de serem tristes testemunhas de condutas que não sabiam como chamá-las, nomeá-las, que motivou que a Associação Internacional começasse a pesquisar o tema no ano 2008, e começou com o apoio do governo dos Países Baixos, que fizeram pesquisa e investigação nos diferentes países, nos diferentes continentes, na República de Bósnia e Herzegovina, em Tanzânia, em Filipinas, na Argentina, em diversos países. Todos estes países, em diferentes continentes, tinham um padrão de conduta similar de uma pessoa como uma autoridade que abusava de uma pessoa subalterna, que estava em condições desfavoráveis e que não somente pedia a ela, pedia sexo, quer dizer, extorsionava a pessoa para obter favor sexual. A moeda de troca era o sexo, não dinheiro, não outra coisa. Então, a Associação Internacional de Juízes, depois de visibilizar essa conduta conhecida, chegou à conclusão de que essa conduta antiga, mas pouco visibilizada e não tipificada e não legislada, era uma nova forma, sutil forma de corrupção. Uma conduta que combinava o abuso do poder e o abuso da autoridade para obter sexo em troca. Então, chamado de sexo e extorsão. Que captura, transmite a essência do que significa o abuso de autoridade para ter sexo, diferenciado do assédio sexual. E por quê? Porque assédio é um comportamento no âmbito do trabalho, fundamentalmente. Hostigamento, persecução. Entretanto, aqui é dado em todos os âmbitos, não apenas no âmbito do trabalho, porque acontece em centros de refugiados, fronteiras, com mulheres que querem
atravessar a fronteira e o guarda de fronteira pede sexo para deixar passar, também em instituições penitenciárias, quando as mulheres visitam algum parente, um irmão, por exemplo, esposo, amigo, visitam e pedem também em troca sexo. Então, é uma coisa que acontece em diversos âmbitos, não apenas no trabalho. E aqui, claro, o julgamento não é uma forma de persecução, mas fundamentalmente jogam com o assédio psicológico, com a ameaça psicológica, mais do que com a força física. E como podemos definir isso? É abuso de poder de uma autoridade para obter um favor sexual, uma vantagem, com uma pessoa vulnerável que está em desvantagem. Isso acontece fundamentalmente nas relações assimétricas de poder que fomentam o patriarcado e a violência de gênero. E mais do que uma força física, acontece uma pressão psicológica. E o que diferencia a sextorção de outras formas de assédio é que possui dois componentes, um elemento sexual e um elemento também de corrupção. Foi assim como se definiu na rede e no escritório de Nações Unidas contra drogas e crimes, que considera como uma forma de corrupção e uma forma especial de corrupção. E a fórmula é, como eu já falei, sexo obtido por abuso de autoridade, de poder, isso traduzido no que a gente chama de sextorção desde 2008 e 2009. Ótima introdução nesse assunto de parte de Dona Susana Medina Ana Linda. A partir do que a senhora Susana comentava sobre esses dois elementos, por que sextorção é um tipo de corrupção? Quem é afetado? Sabemos que mulheres principalmente, mas quais seriam os contextos? Obrigada, Daniela, pela sua pergunta. Muito interessante o contexto dado. Por que corrupção? Foi muito bem explicado por Dona Susana. Existe um componente de corrupção na relação quando há o quid pro quo. O que quer dizer isso? Quando para ter acesso a circunstâncias que, com toda certeza, eu tenho direito, porque é um serviço público, por exemplo, o acesso é condicionado a cambio de sexo. Então, aqui nós estamos vendo um típico caso de suborno, mas devemos ter a abertura de mente para entender que existem diferentes formas de pagamento, moedas de pagamento, e muitas vezes ela não é dinheiro. Quando pensamos em corrupção, pensamos em grandes casos de corrupção, esses grandes casos que temos tido na América Latina, e também relacionamos com dinheiro. As nossas legislações não limitam só em dinheiro, mas nossa mente associa isso. Portanto, o convite é compreender que com um viés de gênero, ou seja, não é que qualquer outro gênero não seja exposto a esse risco, mas os números indicados por uma pesquisa feita na América Latina e no Caribe com mulheres, uma em cada 5 mulheres manifesta ter sofrido extorsão sexual ao ter acesso a serviços públicos ou conhece alguém que tenha sofrido essa situação. Então, foi pouco medido, mas os valores indicam um viés de gênero.
entre 2012 e 2019, os números mostram que, enquanto as mulheres são solicitadas em 54%, o favor sexual para um homem é solicitado em 4%. Então, são indicadores que mostram que existe um viés de gênero. É muito relevante esta realidade e, portanto, isso é porque, principalmente, as mulheres têm acesso a esse tipo de serviços. Por exemplo, pensemos nesse contexto de Covid, ter acesso a um respirador artificial num hospital público porque tem um parente grave. Imaginem um funcionário pedindo sexo em troca. Imaginem mulheres, mães pedindo o cuidado do filho e o juiz pede para ter um resultado favorável para ela. E na região, e na América Latina e também em outros contextos como a Espanha e os Estados Unidos, temos verificado situações em que para ter acesso à educação, saúde, justiça, segurança, documentação, empreendimentos econômicos, em troca, são pedidos esse tipo de pagamentos. Então, se não houver dinheiro para pagar, não significa que não exista suborno, porque efetivamente existem outras formas de pagar por esses serviços. Tem outras situações onde a vulnerabilidade é muito maior. E eu acho que essa situação se torna mais grave. Estamos pensando em extorsão em serviços públicos, mas também podemos imaginar sextorção em casos onde há pessoas vítimas de tráfico de pessoas, onde parte do pagamento para favorecer que a rede opere os centros de exploração, ter acesso aos documentos, não é apenas um pagamento em dinheiro, mas também pagamento com serviços sexuais das mulheres exploradas, num contexto de migração tão grave como estamos vivendo aqui na América Latina, existe uma vulnerabilidade ainda maior. Portanto, devemos ter a consciência para compreender que a realidade que apresenta a corrupção, o intercâmbio, troca, abusos de autoridade, diferentes formas de pagamento são solicitadas para ter acesso a coisas que são direitos. O controlador disse ao início da jornada sobre a invisibilização desse tipo de problemas. E claramente é um dos grandes problemas, não temos suficiente informação de como isso se manifesta na região. Mas, adicionalmente, eu diria normalização destes comportamentos, quer dizer, a não percepção da pessoa que recebe esta extorsão, como foi dito pela juíza, isso não é percebido como uma coisa irregular. E tem casos na região, nós verificamos, por exemplo, que se um fiscal convidava uma pessoa que está pondo uma denúncia no bar da esquina para tomar uma cerveja ou para ter algum tipo de contato sexual. Isso é percebido como um melhor atendimento porque há um maior interesse no caso. Então, aqui nós temos um desafio muito importante desde o ponto de vista da invisibilização, mas também da normalização. Entender esse tipo de condutas como corrupção, porque a moeda de pagamento é apresentada dessa forma. O Chile, vocês tiveram uma reforma muito importante em novembro de 2018, que estava limitada a dinheiro, foi aberto a outros tipos de favores, e isso numa lógica diferente, isso é feito na lógica do carro, do relógio de luxo, por exemplo, esse tipo de presentes ou favores, mas abre a porta à compreensão de outras dimensões onde pode ser manifestada outra forma de suborno. Então, aqui, basicamente, o que nós estamos pensando é, olha, a dimensão de gênero e de violência sexual é relevante para a compreensão de um fenômeno multidimensional e complexo como é a corrupção. Muito obrigada, é muito interessante estabelecer estas relações de maneira mais clara. Muito obrigada. E é aqui a relevância, porque nós
preparamos esta conversa para ver desde o ponto de vista prático o que a Ana Linda acabou de falar, com relação, por exemplo, a denúncias, como são consideradas, como seriam as dificuldades para identificar e investigar o fenômeno, atender às necessidades, o que vocês têm verificado nas diferentes denúncias? Existe suficiente conhecimento das pessoas que atendem estas denúncias para conseguir detectar que estamos perante este fenômeno? Daniela, eu vou responder daqui a pouco, mas primeiro eu queria parabenizar a Controladoria e o grupo de trabalho da OLACEF por propor este assunto da extorsão, primeiro para a liberdade das mulheres, em segundo lugar, porque afeta as instituições, a integridade das instituições, porque é uma forma de corrupção. E em terceiro lugar, e de modo geral, a toda a sociedade que temos direito a democracias sólidas, avançadas, que não estejam atravesadas pelo privilégio de alguns e pelo sometimento e abuso de outros, especialmente ou principalmente de outras. Portanto, primeiro, parabéns. Segundo, muito obrigada. Institucionalmente, pessoalmente. Institucionalmente, porque eu represento uma instituição de controle externo, embora especializada no controle da corrupção, por meio da pesquisa e investigação de casos concretos e da prevenção geral de casos de corrupção em conjunto. Portanto, em linha com esses órgãos de controle externa, devemos propor a corrupção sexual como uma forma de corrupção. A corrupção sexual definida como abuso de autoridade, a posição pública para obter um benefício privado. Até aqui está tudo bem, mas o que acontece é que normalmente encaixamos tudo isso na parte econômica e não atendemos que também isso pode se referir à corrupção não econômica e sim um proveito próprio para terceiro, por exemplo, um partido político, e que pode ser imediato ou diferido. Quer dizer, isso nos leva rapidamente na cabeça essa forma moderna de corrupção, onde não há um intercâmbio imediato e sim sucessivo de favores. Com isso, eu quero dizer que a corrupção tem muitas modalidades e quando olhamos com óculos de gênero, percebemos que isso afeta de maneira desproporcionada as mulheres porque tem um impacto desigual, existe uma feminização dos efeitos da corrupção, também da pobreza, porque tem um impacto desigual. Existem diferenças também nessas modalidades que podem afetar todo mundo, um homem, claro, mas de maneira desproporcionada em mulheres adultas ou jovens, também outras pessoas que têm opções sexuais não heteronormais. O conjunto trans também tem mais facilidade para ser vítima ou sobrevivente dessa modalidade de corrupção sexual. Isso como introdução, mas agora eu vou ser disciplinada e vou responder as duas perguntas. Ana Linda falou, e também Suzana, com maior critério. É um grande prazer para mim, nesse sentido, compartilhar a mesa com pessoas que estão avançando muito, estão pesquisando muito neste campo, portanto, eu fico realmente feliz por compartilhar de maneira sincrônica e assincrônica. Ok, vou responder. Dizemos que a corrupção sexual, a sextorção, é uma corrupção silenciosa, talvez a mais invisível. A corrupção, por definição, é um fenômeno elusível, é um crime sem cadáver. Com a sextorção, percebemos que não há um valor preto, não há valores. Ana Linda falou sobre algumas medições, inclusive mais atualizadas, que eu desconhecia, eu anotei, mas sabemos que não temos estatísticas. Na Espanha não temos estatísticas sobre sextorção, não fazemos ideia de qual grave é o fenômeno. Identificar isso desde esse ponto de vista, contabilizar, quer dizer,
conhecer, estabelecer padrões, contextos em torno, mas também de mencionar, nós sabemos em, em que nós estamos enfrentando. Parece mentira que mencionamos a coleta de lixo numa praia, por exemplo, que uma coisa que afeta de maneira tão grave um enorme conjunto de pessoas, de alguma forma, passa desapercebido. Portanto, é muito importante contar com estatísticas e dados. Vamos seguir os contornos. Há uma forma tentativa, mas é uma cifra importante. 40% na Espanha das mulheres sofreram assédio sexual em algum momento das suas vidas, 40% das mulheres. Portanto, estamos falando de cifras que não são distorção, mas que estamos enfrentando um panorama muito complicado. Em segundo lugar, devemos identificar, mas também denunciar. E aqui, por exemplo, escapa a extorsão das estatísticas, também vai escapar dos radar das denúncias. A denúncia é o mecanismo principal de detecção, um mecanismo principal para a detecção. E poder detectar é importante, a condição sine qua non para poder perseguir e aplicar as sanções correspondentes. Se não forem denunciadas as distorções, portanto, não vão poder agir, persegui-las e castigá-las. O que nós temos aqui é um resultado, é impunidade. A impunidade reforça um círculo vicioso. Portanto, fazer a denúncia de forma segura e de forma confiável, a corrupção sexual é um dos desafios que estamos enfrentando. Os defeitos, os déficits da sexo-extorsão acumulam os dois âmbitos que brida não, a corrupção, a da extorsão. Quais são os freios para a denúncia da corrupção? Aí nós temos dados, o Escritório de Catalunha, que efetua a cada 2 anos um barômetro dos dados de 2020, onde nós temos as percepções e as atitudes da cidadania em torno da corrupção para o nosso âmbito de atuação. Trabalhamos no setor público da Catalunha, é uma população de 7 milhões de habitantes, com 325 mil pessoas que se encontram no serviço público, incluindo. Esse é o nosso universo, tanto regional como municipal. E também nós temos um parlamento próprio. Este é o universo ao qual nós nos projetamos. Quando se pergunta às pessoas, por que vocês não denunciam casos de corrupção? Eles dão 4 respostas, todas elas independentemente da vontade da pessoa que seja uma denunciadora potencial de corrupção. Em primeiro lugar, porque elas não têm as provas. Isto vai freando o fato, limita uns 50% da população. 30% mais ou menos tem medo de sofrer represália, tem medo de serem prejudicadas quando fizer uma denúncia de corrupção. Em terceiro lugar, por não saber, elas não sabem, em terceiro lugar, não sabem aonde ir, e também pelo fato de pensar que a sua denúncia não vai ser corretamente processada. Quer dizer que não vai servir para nada. Se isso nós traduzirmos a como deveriam ser um sistema eficiente de denúncia, a resposta é: tem 3 vértices e 3 aspectos e 3 vertentes. Em primeiro lugar, deveria ser fácil, deveria ser simples, não fácil, para que as pessoas não tenham medo. Em segundo termo, deveria ser segura. Devemos criar alternativas seguras para o silêncio. Isso quer dizer confidencial, possivelmente anônima, que dê confiança e segurança à pessoa. Em terceiro, que seja eficaz, efetiva e que sirva para alguma coisa, que exista uma resposta do sistema. Se conseguirmos isso, vamos melhorar essa informação sobre os casos de corrupção e poderíamos investigá-los de melhor forma. Para os problemas para denunciar a corrupção, vamos unir, então, o fato do abuso sexual. E nós temos a culpa, a vergonha, o estigma. Vamos pensar que em algumas comunidades, por exemplo, o fato de denunciar a corrupção vai se voltar, vai ir contra da pessoa, porque é visto como uma coisa de vergonha, não somente de forma individual, mas também de forma coletiva. Por isso, muitas vezes, as violações, os abusos, estupro, violações enquanto a mulher é utilizado também como uma arma em contra de toda a comunidade. Isso é visto e é percebido como como um desafio para todo o grupo, para todas as pessoas. Portanto, aos problemas e os freios da corrupção levam ao abuso. Então,
muitas vezes o juízo, os julgamentos por esse tipo de conduta vai vitimizar as pessoas e a mulher se sente duas vezes exposta ao problema, então isso vai frear, vai desincentivar fazer a denúncia em a grande porcentagem dos casos. Por isso, não conhecemos porque nós não perguntamos bem e não é denunciado porque não estamos protegendo de forma adequada as pessoas que fazem as denúncias. Essas são as partes importantes. Então, devemos pensar se estamos melhorando em alguns aspectos. Não tem a ver com a extorsão. A extorsão é uma coisa nova em seu nome, apesar de ser antigo na prática, e estejam dando os seus primeiros passos para melhorar a prevenção e o seu castigo, que ainda não podemos entregar. Existe experiência de avanços sólidas, entretanto, na parte de denúncia, de infrações, de outros tipos, de outras condutas, se nós estamos avançando. Há um sistema de proteção das pessoas, somente para algumas pessoas, para o meio ambiente, a saúde, mas que representa um acontecimento importante, porque estabelece os melhores canais para denunciar, mas também porque estabelece um pacote de medidas de apoio para as pessoas que fazem a denúncia. Isso pode ser deveria também nos iluminar na hora de enfrentar as denúncias, no caso, nos casos de extorsão, um apoio legal, assessoria legal, mas também um apoio econômico, inclusive uma assessoria psicológica, todas essas medidas de proteção para as pessoas que fazem denúncia, que somente estão sendo pensadas agora na União Europeia, por alguns casos, poderiam ser uma luz para poder melhorar o tratamento das extorsões. E enquanto à violência sexual, também aí nós temos alguns avanços, por exemplo, que inclui como eurodelito a violência em contra das mulheres, e por outra parte também temos no Convênio de Istambul do Conselho da Europa, não somente no âmbito doméstico, pelos casais ou não casais ou ex-casais, mas tudo que se refere à violência contra as mulheres, por fato de fazer que elas estão inclinadas pelo gênero, o âmbito de gênero. Deixo aí então, Daniela, para poder não abusar do uso da palavra, e fico, então, à disposição para poder interagir também. Vai ser um prazer interagir. Genial, muito obrigada. Existem muitos elementos de questões que poderíamos ir vendo mais detalhadamente, mas antes disso, vamos ver quem nos contou a audiência que hoje se encontra conosco perante a nossa pergunta. Então, nós perguntamos se você já sofreu, sabe de alguém que sofreu não, um assédio proveniente de uma autoridade. É mais ou menos, deixa eu ver, eu sou péssima com as matemáticas, vamos dizer que um 20 sobre um 32% indicaram que experimentou, que sofreram, ou tiveram conhecimento, souberam sobre esta situação. Vamos ver o que nós estávamos falando antes. É importante ter os dados para poder levar as ações adiante. Algum comentário sobre isso em particular? Vocês estão surpresos com isso? Vamos ter em consideração que hoje o público que nos acompanha, que eu aproveito de cumprimentá-lo, que são nossos colegas, trabalham principalmente nas entidades fiscalizadoras da região, mas também está aberto o convite a todos, a todo mundo. O que é que evoca este resultado, Lourdes? E se você me permitir, quando eu vi a Ana Linda, que nos fez este panorama de situação de vulnerabilidade, falava de vítimas do tráfico de pessoas, falava de migrações, falava de espaços onde essa necessidade de acesso a serviços, poder ajudar, coadjuvar a possibilidade de ser vítima das extorsões. Eu pensei que muitas vezes, quando nós nos perguntamos ou analisamos o tema das extorsões, nós associamos a situações de vulnerabilidades em entornos específicos. Como algo eu digo, como sou a única europeia aqui das painelistas, acredito que também é aí uma coisa moral, como um prejuízo, não? Eu, às vezes, vejo desde os mal chamados dos países de primeiro mundo, como é a sexo-extorsão afetar somente os países de terceiro mundo, como se fosse uma coisa
fossem analfabetos. Eu gostaria de enfatizar, não sei se a Ana Linda está de acordo comigo, evidentemente em situações onde há uma necessidade forte de ter determinado serviço primário, como água ou serviços sanitários, ou em situações de processo de imigração, campos de refugiados, em situações de privações de liberdade, isso é especialmente grave, porque leva a um prejuízo terrível também, a menos possibilidades de se desfazer, de estar naquilo que chamamos de estar entre a espada e a parede. Mas isso pode acontecer em qualquer parte do mundo. Sempre que houver uma pessoa que estiver em situação e de abusar do seu poder, e há alguém que deve obter desta pessoa, que deve receber dessa pessoa, isso é importante enfatizá-lo, principalmente se pudermos entrar, falar da prevenção do. É importante dizê-lo, porque se você se situa na análise, por exemplo, falando do risco, o risco de corrupção existe, sempre existiu, sempre existe. Quando uma pessoa tem a possibilidade de exercer um poder público e, portanto, tem os recursos, prerrogativas, etc., tem a possibilidade de abusar desse poder. Portanto, existe uma situação de risco. O que devemos fazer é gerir esse risco para que ocorra o menor impacto. Será mais grave em situações de maior necessidade? Óbvio. Também tem que haver algo especial para as pessoas que estão submetidas a essas situações, esse cenário de privadas de liberdade. Pode acontecer em qualquer lugar, essa sexo extorsão, pode acontecer em qualquer lugar. Obrigada por fazer seus comentários neste insight. Ana Linda, você tem alguma coisa para acrescentar sobre estes resultados? Sim, obrigada, me chama muita atenção. E eu fico feliz de saber que vocês fizeram aí uma enquete similar no ano passado e não houve um resultado tão alto. Quer dizer, sinto que entre de que vocês começaram a liderar nesse processo e hoje existe um maior entendimento e uma maior visibilização do problema. Aqui temos pessoas de toda a região que são operadores dos sistemas e que estão em contato com esse tipo de casos e que vê um número tão alto, é impressionante. Isso demonstra que é um problema real, que para construir as políticas públicas é muito importante, mas também nos dimensiona que já começa a ver e que é alto e que é muito coincidente com a porcentagem que nós falávamos ao mesmo tempo. Na sessão anterior, o que já demonstrou uma transparência internacional que mostrou os capítulos no Peru e outros lugares onde começa. Acredito que quanto mais entendimento haver, mais seja visto, que possa gerar esse no entendimento, na compreensão de que isto vai permitirmos dimensionar o problema, e aí é onde eu vejo que é muito mais chave para poder gerar um caminho de atendimento. E isso se implica ou não uma tipificação específica e a rota do atendimento desse espaço que possa dar conta da dupla dimensão é fundamental, quer dizer, poder entendê-lo como violência sexual, entendê-lo como corrupção e quando entra esse sistema anticorrupção, o manejo que deve ter, é fundamental entendê-lo e dimensionar. Algo que foi dito por Lourdes, parece que é muito importante. Isso tem uma componente porque onde se vê mais claro, está mais associado ao acesso a serviço, acessos a direitos e, logicamente, as condições de vulnerabilidade. Faz que seja ainda, que se agrave ainda mais
em como a forma de se apresentar das vítimas no tráfico de pessoas. Há duas coisas que eu gostaria de mencionar, que é, por exemplo, onde nós podemos ver casos, por exemplo, que a polícia de Londres fez uma investigação muito importante recentemente de como se apresentavam os casos de sexo extorsão em funcionários dedicados ao atendimento para sobreviventes, para mulheres que entram ao sistema de proteção por violência de gênero, violência doméstica e muitos outros casos, como eram e como tem as diferentes psicologias do estudo. E é um fato muito sério que faz a polícia de Londres, precisamente de ver as pessoas que deveriam proteger essas mulheres. Usavam uma nova forma de violência de violência. Na Espanha, nós detectamos casos muito interessantes em contexto de prisão, por exemplo, de funcionários de migrações, que para não expulsar, não produzir expulsão, para não expulsar uma cidadã marroquí, foi coacionada para obter favores sexual. E nos Estados Unidos também temos muitos casos conhecidos por meio desta pesquisa da Eurosocial, por exemplo, farmacêuticos, pessoas dedicadas à distribuição de medicamentos, distribuem ilegalmente remédios em troca de favores sexuais. Então, qual seria o problema aqui? Vocês conhecem a problemática enorme desse país em termos de opioides e outros tipos de adições? Então, vejamos a dimensão do problema público, sanitário grave, onde acontece esse abuso de autoridade, como foi mencionado por Lourdes, o desvio do que deve ser uma função pública para um benefício privado, um benefício que, neste caso, são os favores sexuais, os mal chamados favores sexuais. Sinceramente, analisando esta temática desde muito tempo atrás, cada dia eu me perguntava mais como sociedade, que tipo de análise devemos fazer, qual tipo de compreensão que devemos chegar em termos de moedas de pagamento válidas para transações lícitas e ilícitas. Então, é essa a direção da minha reflexão e o desafio, pensar no desafio da compreensão que nós temos sobre a corrupção. Primeiro, a dimensão de ver apenas como pessoas corruptas, uma troca entre indivíduos. Eu acho que na América Latina, pelo menos, a gente pode pensar que a corrupção é muitas vezes mais sistêmica. Então, eu também queria convidar vocês a não compreender isso como uma pequena corrupção. Não porque a Convenção de Direitos Humanos indica que como menor seria desvirtuada, mas também adicionalmente eu acho que ao nos enfrentarmos ao contexto de corrupção muito mais sistêmica, complexa, articulada, inclusiva em alguns casos, inclusive com cooptação do Estado, isso faz parte das manifestações. Eu coloquei, por exemplo, o tráfico de pessoas, grande parte da exploração de trabalho de imigrantes ou com fins de proteção sexual é organizada por organizações criminosas e o fato destas manifestações sexuais estiver associada a estas redes de corrupção que favorece grande criminalidade, como o crime organizado, outro tipo de manifestações de alta corrupção, isso é muito importante. Portanto, também fica o convite para sairmos deste esquema de pensar a corrupção em termos deste intercâmbio de indivíduos e vermos numa dimensão sistêmica e como essa forma de corrupção sexual soma nesta dimensão de grande criminalidade e corrupção. Então, algo de lo que decía Lourdes ahora me parece supremamente importante y es, ojo, esto tiene un componente porque es donde más se ha visto, donde es más claro, asociado al acceso, ¿sí? Acceso a servicios, acceso a derechos y por supuesto las condiciones de vulnerabilidad
lo hacen aún más agravado en cómo se presenta, migrantes, etcétera, víctimas de trata y demás. Pero hay dos cosas en lo que menciona Lourdes que me parece importante, y es el dónde. Nosotros hemos podido ver casos, por ejemplo, la policía de Londres ha hecho una investigación muy importante recientemente de cómo se presentaban casos de sextorsión en funcionarios dedicados a la atención a sobrevivientes. Entonces, mujeres que entran al sistema de protección por violencia de género, violencia doméstica y muchos otros casos, cómo eran y tiene las distintas tipologías este estudio y es un estudio muy serio que hace la policía de Londres de precisamente cómo las personas que debían custodiar a estas mujeres, protegerlas, pues son efectivamente una nueva manera pues de violencia en ese sentido, los policías. En España hemos detectado unos casos muy interesantes en contextos de cárceles, pero por ejemplo también funcionarios de migraciones que para no expulsar, esto es un caso conocido allá, para no expulsar a una ciudadana marroquí, fue coaccionada pues para tener favores sexuales. Y en Estados Unidos también se presentan una serie de casos que conocemos a través pues, del trabajo de estas investigaciones con Eurosocial, pero por ejemplo, farmacéuticos, personas que se dedican a la distribución de medicamentos, distribuyen ilegalmente medicamentos a cambio de favores sexuales. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Ustedes conocen la problemática tan grande que tiene este país en términos de opioides y de otro tipo de adicciones. Entonces, ver en una dimensión de problema de política pública, de salud pública tan grave, donde se da este abuso de poder, como mencionaba muy bien Lourdes, ese desvío de lo que debe ser esa función pública para un beneficio para un beneficio privado que en este caso es los favores sexuales, los mal llamados favores sexuales. Eso, yo sinceramente analizando estas temáticas desde hace mucho tiempo, cada vez mi pregunta va más es, como sociedad, qué tipo de análisis debemos hacer, qué tipo de entendimiento debemos de hacer, donde esos son currencies, monedas de pago que circulan válidas, ¿sí? Para transacciones lícitas e ilícitas. Entonces, es tal vez hacia allá a donde a mí me gustaría hacer la reflexión y ciertamente que nos reta los entendimientos que tenemos de la corrupción. Uno, esa dimensión de verla solo como el agente corrupto, ese intercambio entre individuos. Yo creo que en América Latina al menos uno puede pensar que la corrupción es muchas veces más sistémica, ¿sí? Entonces, yo quisiera también como invitar a no entender esto como en la pequeña corrupción, no solo porque al tener una dimensión de derechos humanos para mí ya el concepto pequeña se empieza a desvirtuar, ¿sí? Pero adicionalmente creo yo que al enfrentarnos en contexto de corrupción mucho más sistémica, compleja, articulada, inclusive en algunos casos hasta con cooptación del Estado, esto hace parte de esas manifestaciones. Yo puse, por ejemplo, el ejemplo de trata de personas. Gran parte de la explotación laboral o de migrantes o con fines de explotación sexual es realizada por organizaciones criminales y el hecho de que estén estas manifestaciones de corrupción sexual asociados a esas redes, entramados de corrupción que favorecen gran criminalidad, ¿sí? Como puede ser crimen organizado u otro tipo de manifestaciones de gran corrupción, eso es muy importante. Entonces, también mi invitación es a salirnos un poco de ese esquema que tenemos de pensar la corrupción en términos de este intercambio de individuos y a verlo en esa dimensión sistémica y cómo estas formas de corrupción sexual suman en esas dimensiones de gran criminalidad y de gran corrupción. Entonces son como, claro, esto tiene también en relación con lo que mencionaba Lourdes, una dimensión en términos de compliance, en términos de conducta, en términos de protección de denunciantes y una serie
de elementos más que se suman a la conversación. Pero simplemente es como Daniel, unos puntos para redimensionar nuestro entendimiento de la corrupción y su relación con estas manifestaciones de violencia sexual. Muchas gracias. Siento que tenemos tantas cosas que hacer y hay tantos elementos desde donde nosotros como GTG podríamos eventualmente trabajar. Simplemente me gustaría compartir con ustedes, me parece bastante fuerte lo que nos contabas de la revictimización de las mujeres expuestas a revictimización por parte de los agentes del Estado que están encargadas de eventualmente poder guiar su proceso, eventualmente hacia la reparación, y en vez de eso caer en la revictimización. Nosotras en el GTG el próximo año estaremos generando una auditoría coordinada para analizar la situación de violencia que viven las mujeres para todas las FS que quieran ser parte de esta iniciativa, y una de las cosas que miraremos es la primera atención y luego también la reparación y todo el tema de las casas de acogida, etcétera. Así que esperamos que también este fenómeno esté de manifiesto y tengamos datos para poder actuar en torno a este tema. Queremos seguir interactuando con la audiencia. Les hacemos una invitación a utilizar la plataforma de Zoom, y en la barra inferior podrán encontrar un apartado para preguntas y respuestas. Pueden ir dejando ahí todas sus inquietudes para que podamos conversar con nuestras panelistas, y pasaremos también a la próxima pregunta del Menti. Les invitamos a ir a menti.com y utilizar el código 42 58 74 54, 42 58 74 54, y pueden responder la pregunta: ¿qué tan común creen ustedes que es la sextorsión en el aparato público? Ya tenemos bastantes elementos también de nuestras panelistas para poder contestar esta pregunta, pero nos gustaría saber su percepción en el aparato público de donde ustedes estén y de donde nos acompañen. Me gustaría, antes de pasar a las preguntas del público, volver con Lourdes para hablar un poco sobre prevención. Como tú lo adelantabas, aquí me salgo un poco del libreto, pero es algo que manifestaste que te gustaría poder comentar. ¿Cómo ves tú la prevención en torno a este tema? En torno a un tema que ya ha quedado establecido, que tiene estas dimensiones que son en sí mismas cada una muy compleja. Por una parte la violencia contra las mujeres, por otra la corrupción, pero por otra esta invisibilización y esta inacción, por decirlo así, que podríamos pensar a priori que no colaboran mucho. ¿Cómo lo ves? Sí, te respondo, Daniela. A mí también me ha parecido muy fuerte. Comparto la sorpresa y la indignación cuando hablamos de que es la policía o determinados colectivos que ejercen este tipo de conductas sobre mujeres en situación desesperada. En el caso de la policía, en el caso de los jueces, que ellos mismos pueden ser autores de sextorsión, se produce que ellos no solo tienen encomendado el ejercicio de potestades públicas y por tanto tienen en su mano el poder conceder o denegar una determinada prestación pública, sino que tienen la obligación de tutelar. Y ahí hay por tanto hay una doble fractura también en ese caso, y eso me gustaría ponerlo de relieve. En el caso de la prevención, pienso que siendo la sextorsión una modalidad de corrupción, nos sirve mucho todas las aproximaciones, que ahí sí las tenemos en general, para prevenir la corrupción. Decíamos que luchar contra la corrupción tiene que ver con el castigo. Quizás tendremos ocasión de ver que la tipificación de la sextorsión seguramente en la mayor parte de legislaciones, por descontado la española, no es una excepción, es muy mejorable, pero es que muchas veces solo nos planteamos el castigo y cómo mejorar el castigo, la punición, la represión. Y el Código Penal, cuando se dice que es la última ratio, es precisamente por eso, porque es la última estación. ¿Pero qué hacemos antes? Si pensamos que el ejercicio de poderes públicos en sí mismo tiene un riesgo inherente de abuso de autoridad, de posición, de poder, está claro que debemos analizar dónde están los riesgos y obrar en consecuencia. Por tanto, anticipar el control. ¿Cómo se hace? Pues fortaleciendo. Tem sistema de integridade, explica por que tem organizações que são mais ou menos vulneráveis à corrupção, que têm melhor ou pior resolvidas
as dificuldades têm oportunidades. O problema é que as oportunidades não são efetivas ou são feitas na menor medida possível. Exemplos de como a corrupção pode ser evitada, também essa extorsão, considerando que há uma parte que tem a ver com a cultura organizacional. É trabalhado com isso através de códigos éticos, por exemplo, mediante qualquer instrumento que permita levantar os valores do movimento jurídico e orientando as pessoas para resolverem seus problemas éticos e agir para gerar uma cultura ética de integridade. Eu falo de códigos éticos, também de liderança, quando o controlador da República falou, expressando compromisso, impulsionando, promovendo esse tipo de sessões e esse tipo de ações, diversas ações para melhorar a força dos próprios órgãos de controle interno perante a corrupção sexual. É importante a liderança, o exemplo, o fato de exteriorizar. Existe um compromisso com a redução desse tipo de comportamento. Isso é uma parte da prevenção. Tem outras, melhorar os mecanismos de denúncia, por exemplo, fazer análise de risco para ver onde estão os riscos e onde podemos extremar os controles, mas também agindo de maneira mais genérica quando falamos de prevenção, não apenas na organização, mas também sobre a consciência social, campanhas, sessões de divulgação, são ferramentas, são serviços de mudanças culturais, educação também, não apenas nas faixas menores. Eu penso em crianças e adultos também, a formação dos superadores jurídicos, os juízes, a Associação de Mulheres Juízas, foi pioneira em dar nome a este antigo mal, mas desde esse lugar, o tratamento desse tipo de questões é fraco ainda. Portanto, existe uma forma de transparência internacional que onde podemos ver uma transcrição literal de uma sentença da Singapura, onde diz que fazem falta duas mãos para aplaudir, enfatizando o consentimento. Eu acho que quando falamos de mudanças culturais, prevenção também, eu falo de mudanças culturais em torno a que questões, quais? Consentimento, por exemplo, o mérito do movimento MeToo, muito criticado desde diferentes óticos, mas existe um mérito e é que nós replanteamos o que é consentimento. Uma menina de 10 anos não pode consentir uma relação sexual. Faz pouco tempo atrás, uma mulher bêbada não estava muito claro se podia ou não consentir uma relação sexual. Talvez deveríamos introduzir nesse consentimento que faz com que uma mulher numa situação de assimetria, de desigualdade, de submetimento para cobrir uma necessidade de parte dos poderes públicos, não está prestando um consentimento livre. Portanto, a linguagem também tem muita importância. Por exemplo, uma sociolinguista da Oxford diz que muitas vezes não ajuda muito a delimitar bem o que é essa extorsão, o uso de certas linguagens que minimiza ou que de alguma forma tem a ver com a possibilidade de sexo consentido. Devemos ter presente que muitas vezes esses oferecimentos não são claros, diáfanos, também jogam com duplas leituras, mas sabemos exatamente o que eles estão pedindo. Portanto, falar de sexo, favor sexual não é muito indicado na medida em que isso envolve um consentimento livre que está muito longe de existir. Portanto, cultura de consentimento eu acho que é importante. E, em segundo lugar, a cultura do silêncio. A cultura do abuso vai junto com a cultura do silêncio. E nós temos cultura de silêncio, de calar, de não denunciar, e também uma cultura cúmplice. Muitas vezes a pessoa que denuncia a corrupção, muitas vezes não se enfrenta somente com um sistema hostil, e também, no caso da extorsão, isso é 2 vezes mais prejudicial, porque o entorno
faz uma dupla sanção, é um handicap adicional. Portanto, eu acho que essas mudanças em torno da denúncia também são muito importantes, fariam parte do que eu chamo prevenção geral. Também faria parte desses espaços educativos, e a formação também, eu acho que é uma coisa fundamental. Sem dúvida, concordamos aqui com relação a este ponto. Por uma questão de tempo, Pasarle a palavra a Ana. antes de dar a palavra a Ana Linda, vamos ter a segunda intervenção da doutora Medina sobre a tipificação. Então, aqui vamos enfrentar um outro assunto. Continuamos avisando as perguntas através do chat. Segundo vídeo, por favor. E quando fizemos esta investigação, encontramos muitas barreiras, porque perguntamos por que, se é uma conduta tão conhecida e que explodiu faz poucos anos atrás com o movimento Me Too, quando famosas atrizes saíram para contar que para que tivessem um trabalho de protagonista em determinados seriados, filmagens, pediam sexo em troca, e isso explodiu no mundo de esporte, no mundo de filmagem e em todos os âmbitos, no mundo das modelos também. Muitas mulheres saíram para contar, se atreveram. Portanto, Me Too, eu também sofri esta conduta. As barreiras que se apresentaram foi o temor e a vergonha do que tinha acontecido. Que passasse muitos anos para poder contar, e que elas se sentiam vulneráveis, que estavam envergonhadas, como que elas tivessem dado seu conhecimento para essa conduta censurável, uma legislação débil, fraca, porque não está estratificada, nem sequer nas convenções internacionais dos direitos humanos ou na Convenção contra a Corrupção. Não está tipificado. Considera-se que a corrupção é somente da índole financeira e não considera esse outro tipo de corrupção, que o fato de obter vantagem nos favores sexuais. Então, então aí não se contempla essa nova forma que tem acontecido durante os últimos anos. Também há recursos institucionais. Recém agora, depois de muitos anos, que foi sancionado na Convenção e outros tratados internacionais de direitos humanos, podemos obter, dentro das legislações, a tipificação da violência de gênero. Porém, até agora não obtivemos a definição e a tipificação dessa nova e sutil forma de corrupção e de extorsão. Então, os recursos institucionais não são muitos, também não abordam. Então, é necessário fazer uma abordagem para informar, conscientizar e sensibilizar a população em geral, para que as pessoas saibam que são condutas reprovadas e que não se podem tolerar. Por isso é necessário. Eu comemoro essa conferência, primeiro, porque nós temos que nomear, falar do tema, e o nome nós já temos. Temos a sexo-extorsão. Já conseguimos colocar um nome a essa conduta, não? Para visibilizar. E depois nós temos que tipificar as formas, não? Ver as barreiras próprias naturais que sofre a vítima, depois as barreiras
institucionais, as barreiras sociais e as barreiras legislativas, porque não estão tipificadas essa conduta, essa forma de corrupção. É importante que cada um dos nossos países, da Latino-Americana e do Caribe, possamos identificar quais são os recursos. Alguns que falam de corrupção. E se esses recursos legais, em algum momento, menciona esse tipo de conduta. E, diante disso, elaborar um plano de ação. Um plano de ação entre todas as organizações não governamentais, como a Associação de Juízes, Associação dos Penalistas da República Argentina, e todas as organizações como a LACEF, que estão nos diferentes países da América Latina. Porque o movimento de Uma Menos, ou o movimento do Me Too, foram fortalecidos por essas organizações. Já é hora de começar a falar entre todos do que é uma extorsão e começar a cumprir. Tudo que nós falamos está nesta linha, vai nessa linha. Para que possamos ir rapidamente, vendo o tema que fazia alusão a doutora Medina em torno de uma dessas barreiras, das barreiras legais. Quais seriam, de acordo com o seu conhecimento, os componentes que deveria ter uma boa tipificação deste fenômeno? Há algum lugar ou alguma instituição que vocês têm alguma referência de alguma boa prática? Antes de entrar especificamente no tema da tipificação, sim, acho que é importante entender um pouco o que dizia a juíza nesse momento. A gente tem que dimensionar o problema, entender como se manifesta, porque a sexo-extorsão é uma forma manifestada, onde manifesta o tema de corrupção sexual. É possível que o fenômeno seja mais amplo e que precise de um sistema mais integrado. Então, é importante aqui e que fique evidenciado que a sexo-extorsão, talvez como se faz com o crime de suborno, é um delito, um crime emblemático. Então, devemos entender como se manifesta, poder dimensioná-lo e evidenciar que é necessário ou não uma construção de política pública, isso é muito importante. Dizer que cada país não tipifique somente por tipificar. Isso deve gerar empatia com a sociedade para atender um problema que não foi atendido até agora. Então, é importante que a tipificação não é um elemento, uma porta de entrada. Mas o que devemos fazer é criar um sistema de entendimento, de atendimento, de prevenção, de persecução e para atender esse tipo de casos. Então, um desses elementos, um desses possíveis crimes, a sexo-extorsão, mas é um sistema que deve ser criado antes de um delito. A corrupção é um fenômeno social. Isso implica várias das coisas que já foram mencionadas de prevenção. Faço aqui o alerto sobre o tema da tipificação. Um grande desafio que existe aqui é ver como vamos perceber. São duas caras que têm a mesma moeda. Há uma componente de corrupção, há um componente de violência sexual. Por que é necessário? Por que é necessário, em todos os casos, ter uma tipificação em 99% dos casos? Porque se manter somente como corrupção ou somente como violência social, você vai perceber que há uma falta de igualdade no atendimento dos casos. Então, quer dizer, quase que a critério daquele que vai receber aquela informação vai num sentido ou no outro, e a qualidade do que vai ser emitido como justiça, a igualdade no atendimento dos casos, é um direito fundamental e não vai ser visto, e principalmente não vai ser atendido totalmente. Então, neste sentido, eu menciono por quê. Há países onde já esse tipo de caso já é atendido.
como corrupção no Peru, é um exemplo, há uma sentença, mas não existe uma verdadeira administração da justiça. Devemos propor, até o momento, foi colocado como uma espécie de dicotomia. É violência sexual ou é corrupção? Não, é as duas coisas. Então, talvez essa é uma das razões mais importantes, como no momento aconteceu com o feminicídio. Que exemplos há na região? Por exemplo, a Espanha tem um artigo importante, um caso que tem umas agravantes, esse é um bom exemplo. Vamos ver, na prática, também existem desafios. Talvez não necessariamente vai dar o atendimento para a vítima, como vítima de violência sexual. No Peru, como eu já contei, tem uns casos muito interessantes, porque eles tratam, é um dos poucos países que tomam decisões importantes como corrupção, mas existem umas falências, umas falhas graves. Por exemplo, no caso da reparação, como a corrupção é um delito em contra do Estado, a reparação é para a administração pública, quer dizer, então a vítima se vitimiza de novo, quase que o sistema judicial é instrumentalista, não reconhece as condições dela, porque é um crime. Então, recentemente, devemos parabenizar o Peru pelo trabalho realizado. Desde o ano 2019, nós criamos uma rota, um passo a passo, de como chegar a uma possível tipificação. Contamos com o apoio da Eurosocial e do presidente do Peru, recém enviou algumas mensagens da urgência de tipificar isso como para o suborno. Esse aqui é um bom exemplo de coisas que estão sendo feitas. Vocês mesmo no Chile têm um projeto de lei. Então, existem alguns exemplos em outros contextos, na Ásia. Também há o relatório que a Lourdes se referiu, que faz referência do ano de 2020, de transparência internacional, traz exemplos em outros contextos. Mas eu acho que o da Espanha é o mais importante que podemos ter. E este caso do projeto de lei do Peru é outra iniciativa, porque vem com alguns exercícios e um passo a passo que, com o apoio da Eurosocial, podemos levar adiante. Mas, muito além da tipificação, se eu não criar um sistema onde eu possa definir muito bem, quando entra para o sistema, entra para a justiça, que grupo de tarefa? Porque nós já vimos aqui que um juiz não somente não vai trabalhar nisso, ele vai trabalhar na experiência do promotor, porque a experiência não é a mesma. Então, a natureza, então os grupos de tarefa, de investigação, de protocolos, de forma de articulação do trabalho entre as pessoas e o fato de detectar, por exemplo, na Argentina, muitas das detecções desse tipo de casos ocorrem com o que eu chamo, são uma espécie de denúncias disciplinares. Então, chega, é uma fonte de informação para eles. Isso eu vejo na controladoria que tem contato com a realidade e que possa ter essa possibilidade de detectar, se é que o funcionário que está capacitado para isso. No Peru, nós conversamos com o pessoal de atendimento de vítimas de violência e diziam que estão fazendo esses workshops, esses trabalhos. Eles diziam, claro, é tão fácil a gente acrescentar no protocolo e dizer, em troca desse favor sexual, esse funcionário pediu alguma coisa, esse favor sexual solicitado foi em troca de alguma coisa, então você já vai ficar dentro de um cenário de corrupção. Como incluir uma pergunta no protocolo? Então, o que eu quero dizer é que a tipificação é fundamental, vai te dar o marco, vai te dar a base, por todas as razões que já expusemos e também o que aconteceu na Espanha, do processo que está acontecendo no Peru, mas o desenho do sistema que vai tratar esse caso, como vai entrar, como ele vai seguir, vai ser igual ou vai ser mais importante do que essa própria tipificação? Muito obrigada.
Eu gostaria de perguntar um monte de outras coisas. Lourdes, você quer falar? Rapidamente. Dizia Ana Linda que na Espanha, em alguns aspectos, fez referência com a última reforma do Código Penal, supôs uma melhoria nas linhas das recomendações do grupo dos Estados em contra da corrupção, mas que agora, mas mesmo assim existem riscos de infrapenalização, castigo, apesar de haver melhorado a tipificação da corrupção. Mas também, como não se entende bem o que é uma sexo-extorsão, que não está bem, não está bem desenhada, então, isso fica muitos espaços, lacunas, há cenários de impunidade, por exemplo, sentenças onde o tipo de prestações sexuais são solicitadas não por parte dos funcionários e dos institutos de penitenciarias, nos aspectos que o artigo indica, mas, portanto, isso mesmo, equivalente completamente com o que aconteceu no centro interno de Málaga, ficou impune. Esse cenário de impunidade tem a ver que nós ainda não interiorizamos bem. Isso é uma figura múltiple, ofensiva, está prejudica a integridade das instituições públicas, que os funcionários têm que exercer suas funções. Isso ainda não está interiorizado. Antes da punição, eu concordo com a Ana Linda, essa é a última coisa, esse é o final de tudo. Há, por exemplo, de importância que ainda nós não implantamos, é que os canais de denúncia sejam sensíveis ao gênero, que possam melhorar as instituições para melhorar seus canais, mas que não estão pensados para que sejam denunciados os casos de corrupção. Por exemplo, é importante, em determinadas situações, existem pessoas especificamente formadas em extorsão para que isso não continue acontecendo. E outro tema seria a coordenação. Se isso é uma conduta que ofende ou que prejudica em diferentes âmbitos, mas que estão embridados, é necessário que as instituições que lutam contra de um e de outro estejam coordenadas e que conversem entre elas. Deixo aí para... Deixo isso para responder outras perguntas do público. Bastante interesantes. Antes de eso, Sí. São perguntas muito interessantes. Eu queria mostrar antes o resultado da segunda pergunta do mente que nós fizemos. Vamos ver o que a audiência falou. Isto é uma curva onde nós queremos analisar se você acha que é regular essa extorsão dentro do órgão público. 3,6 pontos de 5, então estamos numa tendência, não lembro os pontos no meio, mas aqui podemos claramente graficar esta resposta. Grosso modo ya hemos conversado. Já conversamos sobre isso. Eu queria associar esta resposta do mente a algumas perguntas recebidas do público, que está muito ativo no chat. Tem várias perguntas que estão associadas com o mesmo âmbito. Por um lado, Camila, Felipe e espectador ou espectadora anônima perguntam particularmente sobre as denúncias sobre as provas, particularmente como denunciar, que provas são possíveis, porque muitas vezes as denúncias são criadas e também indicam que não anexam provas, a testemunha não aporta, o vitimante nega tudo, e o que a Camila dizia era que como obter essas provas se cada vez é mais sutil a aprovação perante a denúncia. O que vocês podem comentar sobre esse aspecto? Bom, eu não sei se serei muito categórica.
A prova é o medo de não ter prova é o maior freio para colocar uma denúncia. Portanto, a minha primeira resposta seria: é importante que as instituições que estabelecem sistemas de denúncia deixem claro que não é necessário aportar a prova de início, e sim quem corresponder buscar prova na instituição que está gerindo essas denúncias. Portanto, isso é válido para a corrupção sexual e outros tipos de corrupção. Muitas vezes, o fato de tentar incorporar a prova desde o início põe em risco a pessoa que denuncia. Portanto, isso é importante de destacar. O problema se dan en espacios de é opacidad. que isso acontece normalmente em espaços de opacidade, silêncio. É complicado. Não sei, Ana Linda, se você tem alguma referência sobre como favorecemos a coleta de evidência nesse ponto. Obrigada. Toda investigação tem desafios. Então, quando dizemos que são delitos na dupla dimensão, nas duas faces da moeda, temos um desafio duplo: pesquisar, investigar o fato, e o desafio da violência de gênero. No caso da violência de gênero, por exemplo, eu acho que foi mencionado todo o assunto do consentimento, que é muito importante. Portanto, investigar qualquer tipo de delito apresenta essas dificuldades. Isso nos põe em circunstâncias muito mais especiais. Primeiro, esses desafios para chegar na denúncia, eu acho que existem campanhas de awareness, por exemplo, transparência no Chile, que está começando a mostrar que isto é um crime, isto é corrupção. Isso é muito importante, porque não é apenas a invisibilização, a dificuldade de mostrar onde estão os casos, mas também a normalização, quer dizer, para muitas pessoas, vítimas, sobreviventes. Esse tipo de pedidos são parte da cultura do entorno. Então, compreender que isso não está bem, que deve ser denunciado, é fundamental. Claro, esses lugares, os centros de atendimento, existe um protocolo criado, por exemplo, para o Centro de Denúncia Anticorrupção do Chile. Existe uma pessoa que está liderando o assunto, que é a Tânia. Eles têm uma rota de atendimento de caso com perspectiva de gênero, com a compreensão desse tipo de violência sexual. Então, esse preparo institucional da sociedade civil para receber e compreender esse tipo de caso, como foi comentado, a linha de atendimento de violência de gênero no Peru, como faz uma pergunta para isso, ou a linha de atendimento no caso de tráfico de pessoas na Argentina. Isso é fundamental. E segunda coisa em todo esse trabalho regional de compreensão é pôr atenção, porque a tendência é acreditar que as investigações são centradas na vítima, quer dizer, se a vítima não traz uma prova, então não dá. Isso normalmente acontece com casos de violência sexual. Então, muita atenção em como nós superamos a compreensão de investigações centradas na vítima. Aí é onde deve aparecer a criatividade, porque para fazer investigações proativas e inteligentes, é querido abrir a compreensão tanto para a análise quanto para a investigação do caso, e compreender que não devem ser investigações centradas na vítima. Tenho mais recursos, mais elementos para investigar. Vou colocar um exemplo do Chile, onde havia exploração sexual com omissão, não sei até que nível, mas havia omissão do policial, via que tinha exploração sexual numa
jovem menor de idade e nada aconteceu. Houve um acompanhamento, uma observação de parte do investigador no terreno das circunstâncias, e foi utilizada uma técnica especial de investigação. Então, investigar é caro. E nossos países priorizam os casos. Então, muitas vezes são priorizados os casos de alta corrupção pelo fato de envolver maior quantidade de dinheiro. Mas se pensarmos que existe uma violação de direitos humanos importante, portanto, como sociedade, devemos nos importar. Então, claramente, isso deve envolver investigação de elementos especiais. Agora, uma falha, incluindo este caso que teve acompanhamento e que levou a condenações importantes. Nossas investigações na América Latina não têm tantos componentes de análise. A análise é tão fundamental para investigar, quase que os atos próprios de investigação, análises para compreender os contextos, análise criminal, formas diversas de análise para aplicar. Isso gera uma compreensão mais clara das tipologias, como foi comentado, tipologias associadas à proteção de vítimas de partes de policiais em Londres. Então, ter uma maior capacidade de análise de nossas investigações, tanto de forma preventiva quanto de percepção, é fundamental. Vai economizar tempo, localizar onde estão os elementos de maiores riscos, em que tipo de serviços. Então, o parâmetro indicava para ter acesso à saúde e educação tem maiores riscos. Portanto, aqui nós já temos um indicador de onde nós devemos focar mais, ou maiores alertas para uma maior compreensão em que tipos de serviços acontecem, que tipos de instituições pode ter uma maior vulnerabilidade para esses tipos de situações, portanto, fortalecer nossas investigações, não apenas para casos concretos, e sim para a compreensão das manifestações. Como eu gero uma ação da investigação, isso é fundamental. Eu comentei também que eu coloquei o exemplo da Argentina, sobre as fichas administrativas, relatórios disciplinários. Isso acontece muito na polícia, de diferentes tipos de funcionários que fazem relatórios fornecendo informação sobre uma queixa, um comportamento inadequado. A Argentina pega, analisa e, a partir disso, já tem vários casos importantes de corrupção e corrupção sexual. Portanto, esse foi o meu convite. Além da tipificação, como eu crio um sistema, onde estão os outros funcionários, por exemplo, no caso da Colômbia, a Defensoria Pública, Controladoria, um monte de instituições que podem ajudar a verificar se os funcionários estão treinados para isso. Isso é uma fonte importante de informação. Eu acho que para os desafios que devemos apresentar aqui, os grupos serão fundamentais. Sentar, por exemplo, investigadores, fiscais e outros atores, tanto que manejam muito bem os tipos de corrupção, para ver o caso modelo, a rota, qual deveria ser o passo a passo e ver as vantagens de cada tipo de delito apresentado. Eu acho que isso será fundamental. Só para encerrar, tem alguns assuntos sobre a proteção de denunciantes. Nós fizemos alguns estudos quando o Chile começou a analisar tudo que tinha a ver com proteção de denunciante. Sistemas de proteção de denunciante com foco de gênero, em alguns contextos, seguramente reforçado, mas aqui é chave compreender que as mulheres não veem o mesmo, não denunciam o mesmo, e quando tem consequência não são as mesmas. A represália frente à denúncia, portanto, compreender essas diferenças pode ajudar a construir estes melhores sistemas de trabalho de resposta, tanto em prevenção quanto em persecução.
Eu queria añadir, Daniela, se me lo permite. Eu queria acrescentar uma coisa, Daniela, quando falamos de análise de denúncias, este padrão de deslocar o interesse sobre os fatos para as motivações da pessoa que denuncia, ou colocar a vítima no centro e não no bom sentido da palavra, escutar o sentido da vítima, isso deve ser controlado por pessoas que trabalham com extorsão e corrupção no geral, porque é um padrão comum com a corrupção. É evidente que existem alguns viés de gênero, mas, no geral, isso acontece. Há um desvio desde a análise dos fatos até a análise das motivações ou da personalidade, do comportamento da pessoa que comunica os fatos. Isso é importante, e é importante também que isso acompanhe, que um acompanhamento para as pessoas que denunciam, que acompanhamento legal. A pessoa não denuncia porque ela tem medo de ser sancionada por ter corrompido um funcionário. E é muito importante que conte com esse apoio legal, assessoramento legal e assessoramento de apoio também psicológico. Isso vai além da punição e além da detecção. É um sistema de denúncia, não apenas um canal. Isso é importante que não seja simplesmente uma via, e sim um sistema integral. Isso também é o que muda a cultura na gestão dos canais de denúncia, especificamente quando temos essa dimensão de gênero. Você me fez lembrar, e Daniela, eu peço a você um minutinho para entrar na conversa. No Chile, me disseram uma expressão que eu sempre me chamou a atenção, era treinar o olho. E eu acho que essa frase de treinar o olho é muito pertinente, porque talvez seja um dos passos mais importantes. Muitas vezes pensamos que não há informação, mas muitas vezes existe e não vemos. Por exemplo, na linha de atenção, na linha de tráfico de pessoas na Argentina, eles faziam levantamentos de informação e percebiam que quase todas as chamadas falando funcionário, o fiscal, o policial, o supervisor de trabalho, ou seja, estão aí, mas, claro, no caso de tráfico de pessoas, como isso é uma coisa que imediatamente é descartada, porque eu não me concentro nisso, porque não é uma linha prioritária de atenção ao pensar o caso de tráfico de pessoas. Então, esse fato de treinar o olho, quando eu sei que isso é corrupção, entendo que é corrupção, que eu vejo os crimes, então ela fala um pouco de onde obter a informação. O Tribunal Superior da Argentina já disse, cuidado quando vocês investigarem esse tipo de caso. Investigue imediatamente a linha associada à corrupção, porque senão vai ser muito tarde para fazê-lo. Já começa a haver decisões judiciais onde percebem quando, ao longo da investigação, ou quando começa a desaparecer os indícios ou as evidências de corrupção, porque não é a prioridade de investigação. Então, o que está dizendo o tribunal é que, cuidado, coloque como prioridade de investigação, porque é um dado fundamental. A corrupção está quando nós pensamos nessa reciprocidade. Como é o nome do evento? E eu aqui o que eu faço? Mas quando você vê em termos mais sistêmicos, você vai perceber que favorece, que muitas vezes é instrumental para que outro tipo de conduta aconteça. Aí eu acho que é chave detectar os temas de corrupção e determinar as linhas de investigação associados. Sinto que foi curto o tempo. Poderíamos conversar eternamente, sem dúvida. Há muito interesse da audiência. Devemos
organizar eventos no futuro para poder ouvir a particularidade desse fenômeno, mas simplesmente para poder encerrar agradecendo a participação a ambas, a todas, pela a cooperação. E vou dar 1 minuto para cada uma de vocês. Sinto que é algo que devemos fazer para que vocês nos contem, possam nos dar um contexto das entidades fiscalizadoras superiores. Como devemos efetuar o controle externo, a fiscalização? Tudo o que disse o controlador nas suas palavras, no início, para poder entender isso que está acontecendo com a mulher, com a corrupção, da sexo extorsão com as mulheres. Que conselho poderia nos dar? 1 minuto para cada uma, por favor. Estamos contra o tempo. Quem gostaria de começar? Bom, rapidamente. Eu falo para a Analinda a ideia de entregar, de pôr atenção, de colocar os óculos nos gêneros para os que trabalhamos na corrupção. Custa muito ver a corrupção que não tenha impacto econômico por falha. Devemos corrigir isso. Nós temos uma inclinação, devemos estar conscientes dessas inclinações. No escritório, um dos pacientes desagrega dados da nossa pesquisa e podemos ver de forma supressiva que as mulheres sempre são mais afetadas pela corrupção, mais a mulher do que os homens. No nosso barômetro, vamos fazer perguntas específicas que possam colocar a dimensão estatística, que possa nos permitir que essa corrupção silenciosa não seja tanto, que seja mais visível, tratável e que possa ser denunciada. E também para que para que possa ser castigado da melhor forma. Por isso eu concluo dizendo que as nossas contribuições, no caso da Analinda, eu aprendi muito com todas essas contribuições, eu agradeço. São informações atualizadas e que possam ser comparadas, é uma espécie de uma visão geral, eu acredito que é isso. Abrir os olhos e ver desde o ponto de humildade, dar pequenos passos para incorporar essa perspectiva de gênero e lutar em contra da corrupção, porque não é um compromisso, não é somente um compromisso com as mulheres, é um compromisso com a integridade das instituições. Se esse é o nosso lema, no caso das instituições, ter uma máxima empatia com a controladoria. Muito obrigada. Ok, Lourdes? Muito obrigada. Sim, reiterando, feliz de estar aqui nessa conversação e também, ouvindo tudo que foi dito por Lourdes de ter me dado 1 minuto. Então, por que é importante para mim? Por que devolver isso? Não tem mais gestão de recursos. Eu acredito que o conceito... Existe uma corrupção, há uma desviação, um desvio do que deveria ser esse investimento público, essa inversão pública. Se tomarmos esse conceito de desvio e tomar o conceito de gestão de recursos, aí existe uma chave sobre a corrupção. Vocês já anunciaram no Chile a Controladoria, já viu alguma notícia de que a Controladoria viu alguns casos de falta na eficácia no programa de serviço da mulher? Então, aí estão dando alguns achados, o descobrimento em termos de gestão desse recurso público. Então, o desvio e a gestão vão nos dar uma chave. Eu vi um caso na Argentina onde, para entregar as bolsas de estudo, para entregar os cargos públicos, sempre se dava em troca de favores sexuais. Isso estava operado como uma rede de administração de serviços sexuais entre os funcionários. Aí existe uma noção de desvio, porque aquela função para a qual deveria estar essa entidade não está cumprindo o seu papel. Essa bolsa não está chegando para as pessoas que devem recebê-la. Então, se formos para a coisa básica, que a corrupção implica uma noção de desvio, e a gente percebe que simplesmente o pagamento
está dando através de dinheiro, de favores sexuais, seja lá como for, nós estamos em um cenário de corrupção que ao controlar a gestão dos melhores recursos, aí nós estamos num âmbito de conhecimento de vocês, das controladorias. Então, eu acredito que isso é como uma porta de entrada. Talvez isso daria para ter uma outra conversação. Muitos, mas voltando ao tema multidimensional, não somente para isso, mas também, por exemplo, na América Latina, aconteceram várias investigações onde as inversões de programas sociais, principalmente para as mulheres, são desviados em troca de votos, entre outras coisas. Isso, principalmente, houve uma problemática muito importante na América Central. Então, claro, a inversão de programas sociais vai definido através da corrupção em termos da contratação, mas também para comprar votos, com uma série de características, são as mulheres que anulam seu voto na sua família e nos seus entornos. Outra dimensão que você também me parece importante, tem havido várias pesquisas no âmbito regional sobre os orçamentos especificamente destinados pelos partidos políticos para poder investir em temas de gênero, e não estão fazendo isso. Então, eles estão investindo, por exemplo, pode haver casos de uma malversação de fundos, eles estão investindo para mandar flores para um evento, porque se são flores, são para mulheres. É uma forma, é que eles estão investindo aquele recurso que deveria ser destinado para fortalecer a participação política da mulher. Não está acontecendo isso. Então, aí, voltando à linha inicial da pergunta, do conceito do desvio, desviação e gestão de recursos, com esse foco em gênero, o impacto na mulher em todas essas outras manifestações que nós já vimos, pode ser a porta de entrada para um trabalho muito mais profundo e um caminho para ser recorrido com esses casos que já começaram a ver, como a normativa, onde é esse conceito de proteção para proteger o denunciante, a que gerar política anticorrupção. Este é o caminho que devemos seguir. Estamos vivendo um momento muito importante para tudo isso, porque existe um marco internacional importante que nos permite trabalhar e avançar nesse sentido. Acredito que vai muito bem, mas devemos fazer muito mais. Sim, obrigado. Aproveitar esse minuto, esse momento, e obter o máximo de aproveitamento. Vamos com as palavras finais com a senhora Suzana, antes de concluir. Por favor, colegas, agradeço que nos ajudem então com o vídeo. Mudar a atitude e se comprometer com essas novas formas de corrupção não é fácil, não tem sido fácil. No ano 2008, nós estamos estudando o tema com uma investigação, depois com as diferentes atividades de conferências e congressos, e em atividades como essa, não de conferência, para poder instalar o tema na agenda pública e que possa ser visibilizado, que possa surgir no completo âmbito de toda a sociedade, que seja uma abordagem, um estudo interdisciplinar desta nova forma de corrupção, para poder plasmar as ideias legislativas que se tornem leis, que possam contemplar essas novas figuras, que possam modificar a legislação e, a partir daí, possa modificar a influência dos tribunais. Nós vimos com a violência de gênero, nós conseguimos avançar bastante com as leis de identidade de gênero, a lei Micaela, de treinamento obrigatório na violência de gênero, na lei da inclusão da mulher, e assim poderíamos mencionar tantas outras leis que foram já sancionadas durante os últimos 20 anos. Realmente, têm sido pioneiros no mundo, compreender essa legislação tão já avançada, ajudar também
a jurisprudência da Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Isso aconteceu no tema da igualdade de gênero. Eu acredito que devemos mudar de atitude e de comportamento. Nunca foi fácil fazer isso, sempre custa muito, mas é possível fazê-lo. Desde a Associação do Juiz da Argentina, tive a honra de presidi-lo durante 4 anos. Presidi entre 2016 e 2018. Estamos comprometidos de tornar visível essa temática. E por isso eu agradeço novamente ao LACEF e à Procuradoria da República do Chile por visibilizar este tema e por apoiar essa nova forma de combater a corrupção. E repito, não é somente a corrupção financeira e econômica, mas bem, é uma corrupção que afeta todo o sistema republicano e democrático do governo. Vivemos uma vida cheia de violência e a forma de impedi-la é lutar, uma forma de incidir e de impedir esse tipo de corrupção que possa continuar acontecendo. Com essas palavras, senhora Susana Medina, volto a agradecer novamente a presença virtual, assincrônica dela e sincrônica de Lourdes e Ana Linda. Para nós foi um prazer poder contar com a sua destacada apresentações e com essa interessante conversação, que não vem só de mim, mas de todos os comentários recebidos pelo chat. Tivemos também interesse em poder continuar falando sobre estes temas, sobre o GTG, no cuidado de todas as pessoas que nos acompanharam e que nos ouviram. Pela minha parte, esperamos que, desde a coordenação do grupo de trabalho, agradeço principalmente a contribuição de Nayad e das minhas colegas da Controladoria, das pessoas que estiveram interpretando e da produção. Esperamos que nesse Dia Internacional da Exclusão da Violência contra as Mulheres possamos ter contribuído um pouco para visibilizar e poder gerar consciência sobre um fenômeno muito comum. Esperamos poder ter iniciativas que possam se dirigir nessa linha no futuro, para poder atingir esse nobre e simples, se vê muito simples, que é conseguir a igualdade entre todas as mulheres e meninas, e do nosso empoderamento também, para o qual é muito importante ter hoje um painel de mulheres com liderança. Também deixo sinceras saudações da gravação desse vídeo, que vai estar disponível através do sítio web da ULACEF e do nosso canal de YouTube, por onde vocês poderão eventualmente reviver esse webinar. E eu estou disponível. Agradecemos também a todos os que participaram e nos vemos na próxima. Muito obrigada, que esteja muito bem. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.